Olá, sejam bem-vindos ao módulo de Farmacologia do Centro de Ensino São Bernardo. Vamos começar pelos alicerces. Tudo o que veremos aqui segue as diretrizes da Anvisa e do COFEN. No slide 2, vamos esclarecer 3 conceitos fundamentais que, embora relacionados, têm significados distintos na farmacologia: fármaco, medicamento e droga. Entender essa diferença não é apenas teórico, é essencial para a comunicação segura e profissional na nossa prática de enfermagem. Vamos começar pelo fármaco. O fármaco é o princípio ativo. É a substância química propriamente dita, que possui ação terapêutica específica no organismo. É a molécula que vai interagir com receptores, enzimas ou estruturas celulares para produzir o efeito desejado. Por exemplo, a dipirona sódica, o paracetamol e o ibuprofeno são fármacos. Eles são os componentes farmacologicamente ativos. Agora, o medicamento. O medicamento é o produto farmacêutico acabado que o paciente recebe. Ele contém o fármaco, ou seja, o princípio ativo, mas também leva excipientes. Os excipientes são substâncias inertes que dão forma, volume, sabor, cor e estabilidade ao produto final. Então, quando falamos em comprimido de dipirona 500 mg ou em xarope de paracetamol, estamos falando de medicamentos. São as apresentações prontas, seguras e padronizadas que manipulamos e administramos. Já o termo droga é mais amplo e genérico. Na farmacologia, droga se refere a qualquer substância química capaz de modificar processos fisiológicos ou bioquímicos do organismo. Isso inclui tanto as substâncias com fins terapêuticos, ou seja, os fármacos, quanto aquelas sem indicação médica, como as drogas de abuso. E aqui vai um alerta importante para a nossa prática hospitalar. No ambiente clínico, evite usar a palavra droga para se referir a medicamentos. Use sempre o termo medicamento. Por quê? Porque droga pode gerar ambiguidade, associação negativa ou confusão. Manter o termo medicamento assegura clareza, precisão e profissionalismo na comunicação entre a equipe e com o paciente. Então, para fixar, fármaco é a molécula ativa. Medicamento é o produto final que você pega na farmácia ou no carro de medicação. Droga é um termo genérico e no hospital optamos por medicamento. Essa distinção é o primeiro passo para uma administração segura e uma comunicação eficaz na enfermagem. No slide anterior, compreendemos a diferença entre fármaco, medicamento e droga. Agora, vamos avançar para um aspecto fundamental da prática clínica: as finalidades dos medicamentos. Muitas vezes, pensamos que medicamentos servem apenas para curar, mas a farmacologia na enfermagem vai muito além. Conhecer essas finalidades nos ajuda a entender por que cada medicamento é prescrito, como ele age e qual resultado esperar. Vamos então às 5 finalidades principais. Finalidade profilática. Aqui, o objetivo é prevenir doenças. Administramos substâncias para evitar o desenvolvimento de patologias em pacientes saudáveis ou em grupos de risco. Exemplos clássicos: vacinas, anticoagulantes em cirurgias e antibióticos profiláticos no pré-operatório. 2. Finalidade terapêutica. Essa é a mais conhecida: curar, tratar ou controlar doenças. O foco é eliminar a causa da enfermidade, combater infecções ou controlar sintomas de forma ativa. Exemplos: antibióticos para uma infecção bacteriana, quimioterápicos para o câncer, antihipertensivos para controle da pressão arterial. 3. Finalidade paliativa. Aqui, o objetivo não é a cura, mas aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente, especialmente em doenças crônicas, avançadas ou terminais. Exemplos: analgésicos para dor crônica, antieméticos para náuseas e medicamentos para dispneia em cuidados paliativos. 4. Finalidade substitutiva. Nesse caso, o medicamento repõe substâncias que o organismo não produz em quantidade suficiente. É uma terapia de reposição hormonal ou bioquímica. Exemplos: insulina para diabetes, levotiroxina para hipotireoidismo e reposição de vitaminas e minerais. 5. Finalidade diagnóstica. Por fim, alguns medicamentos são usados para auxiliar exames e diagnósticos. Eles não tratam, mas ajudam a visualizar, identificar ou monitorar condições clínicas. Exemplos: meios de contraste em exames de imagem,
corantes usados em endoscopias e reagentes em testes laboratoriais. Cada uma dessas finalidades exige da enfermagem um olhar clínico diferenciado, desde a administração até o monitoramento e a educação do paciente. Saber se um medicamento é profilático, terapêutico ou paliativo, por exemplo, muda completamente nossa abordagem em nossos cuidados. Entendidas as finalidades, chegamos a um dos pilares da segurança do paciente, o domínio das doses. Saber exatamente o que significa cada termo, dose mínima, de manutenção, máxima, tóxica e letal, não é só teoria. É isso que separa um tratamento eficaz de um evento adverso grave. Imagine uma régua de dosagem. Na ponta mais baixa, temos a dose mínima, a menor quantidade capaz de produzir um efeito terapêutico detectável. É o limiar, a faísca que inicia o tratamento, muito usada em pacientes pediátricos ou sensíveis. Seguindo pela régua, chegamos à dose de manutenção. É a quantidade necessária para manter um nível constante do medicamento no sangue, garantindo o efeito contínuo após uma dose inicial de ataque. É a base do tratamento de doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes. Agora, um ponto crucial, a dose máxima. É o limite superior, a maior quantidade que pode ser administrada com segurança sem causar efeitos tóxicos significativos. É a nossa barreira de proteção na prescrição. Agora, cruzamos a linha vermelha da segurança. Quando ultrapassamos a dose máxima, entramos na dose tóxica. Aqui, o medicamento deixa de tratar e começa a causar danos. Náuseas, alterações neurológicas, disfunções orgânicas são sinais de que o corpo está intoxicado. E no extremo fatal dessa régua está a dose letal. É a quantidade capaz de causar a morte por falência de órgãos vitais. É uma emergência médica absoluta. Agora, trago isso para a nossa realidade prática, com um toque de seriedade que não pode ser ignorado. Cenário. Você, técnico de enfermagem, recebe uma prescrição. A dose parece absurda. Algo como 10 ampolas de um medicamento quando o usual é 1. O que fazer? O seu dever profissional é parar e questionar. Não administrar e comunicar ao enfermeiro ou prescritor não é uma opção, é uma obrigação ética e legal. E aqui chegamos a um ponto fundamental, a obrigação do conhecimento técnico. No exercício da nossa profissão, não vale a desculpa de apenas seguir ordens. Se você comete um erro grave por administrar uma dose claramente errada, está cometendo imprudência ou imperícia. Isso significa você precisa conhecer as doses habituais dos medicamentos do seu setor. Se algo parece estranho, duvidoso ou fora do padrão, você tem o dever de buscar esclarecimento. Conhecer a régua das doses, da mínima à letal, e ter a coragem de questionar o que está fora dela é o que nos torna profissionais confiáveis e guardiões da segurança do paciente. Índice terapêutico. Em termos simples, a margem de segurança é a distância entre a dose que cura e a dose que prejudica. Quanto maior essa distância, mais seguro é o medicamento. É como se fosse um corredor largo entre o efeito desejado e o efeito tóxico. Agora, atenção! Existem medicamentos que não têm esse corredor largo. Pelo contrário, eles têm uma janela terapêutica estreita. Isso significa que a diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica é muito pequena, quase uma linha tênue. Para esses medicamentos, o risco de intoxicação é alto, mesmo com pequenos ajustes na dose. Alguns exemplos clássicos que todo técnico e enfermeiro deve conhecer. Digoxina, usada como cardiotônico, varfarina, anticoagulante, lítio, estabilizador de humor, teofilina, broncodilatador, e os aminoglicosídeos, uma classe de antibióticos. Índice terapêutico. Em termos simples, a margem de segurança é a distância entre a dose que cura e a dose que prejudica. Quanto maior essa distância, mais seguro é o medicamento. É como se fosse um corredor largo entre o efeito desejado e o efeito tóxico. Agora, atenção! Existem medicamentos que não têm esse corredor largo. Pelo contrário, eles têm uma janela terapêutica estreita. Isso significa que a diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica é muito pequena, quase uma linha tênue. Para esses medicamentos, o risco de intoxicação é alto, mesmo com pequenos ajustes na dose. Alguns exemplos clássicos que todo técnico e enfermeiro deve conhecer. Digoxina, usada como cardiotônico,
varfarina, anticoagulante, lítio, estabilizador de humor, teofilina, broncodilatador, e os aminoglicosídeos, uma classe de antibióticos. Estes são medicamentos que exigem monitoramento rigoroso e constante. E qual é, então, o nosso papel como profissionais de enfermagem diante desses medicamentos? É um papel ativo e vigilante. Nós somos os olhos e os ouvidos do paciente e da equipe. Isso inclui monitorar os sinais vitais com frequência, observar atentamente qualquer sinal de efeito adverso ou toxicidade, garantir a realização dos exames laboratoriais periódicos, como dosagem de litinia para o lítio ou INR para a varfarina, e educar o paciente e a família, explicar os sintomas de toxicidade e a importância da adesão rigorosa à dose prescrita. Em resumo, medicamentos com janela terapêutica estreita não são perigosos, são potentes e precisos. E justamente por isso, nosso cuidado deve ser preciso e potente também. Conhecer essa lista, saber monitorar e agir com atenção redobrada é o que faz a diferença entre um tratamento eficaz e um evento adverso grave. Até agora, falamos sobre o que é o medicamento, para que ele serve e em que dose ele é seguro. Agora, vamos entrar no corpo humano e entender como e onde esses medicamentos atuam. É como se fôssemos acompanhar a jornada do remédio dentro do paciente. Essa jornada pode acontecer de 4 formas principais, dependendo do local de ação. E entender isso é fundamental para prever efeitos, planejar cuidados e identificar reações. 1. Ação local. Imagine que o medicamento age como um bombeiro direto no incêndio. Aqui, o fármaco age diretamente no local de aplicação, sem precisar circular pelo corpo todo. A vantagem? Menor risco de efeitos colaterais sistêmicos e ação mais rápida e direcionada. Exemplos práticos. Pense em uma pomada anti-inflamatória aplicada no joelho, um colírio para os olhos ou um creme antifúngico. A ação é localizada, exatamente onde o problema está. 2. Ação remota. Agora imagine um mensageiro especial. O medicamento é aplicado em um lugar, mas seu efeito principal acontece em outra região do corpo. Ele é absorvido e viaja pela corrente sanguínea até chegar ao seu destino final. Exemplo clássico. A nitroglicerina sublingual. Ela é colocada debaixo da língua, mas seu grande efeito é no coração, aliviando a dor anginosa. Outro exemplo são os adesivos transdérmicos. 3. Ação sistêmica. Esta é a viagem completa. O medicamento é absorvido, cai na corrente sanguínea e é distribuído para múltiplos órgãos e tecidos. É a ação mais comum para tratar doenças que afetam o corpo como um todo. Exemplos do dia a dia. Um antibiótico oral para uma infecção, um antihipertensivo ou um analgésico comum. A ação é mais lenta para começar, mas atinge o organismo de forma ampla. 4. Ação local geral. Por fim, temos uma combinação interessante. É quando o medicamento tem um efeito local imediato e depois um efeito sistêmico gradual, ou seja, age no local e também no corpo todo. Exemplo típico. Pense nos corticoides inalatórios para asma. Eles agem diretamente nas vias aéreas, local, mas uma pequena parte é absorvida e pode ter efeitos sistêmicos leves, ou anestésicos locais com vasoconstritores. Por que isso é tão importante para nós profissionais de enfermagem? Porque o tipo de ação determina a velocidade do efeito que vamos observar, os locais onde vamos monitorar possíveis reações e os cuidados específicos que devemos ter. Saber se um medicamento age apenas no local ou em todo o corpo muda completamente nossa vigilância. E para que o medicamento chegue ao seu local de ação, ele precisa de uma estrada, um caminho, a via de administração. É justamente sobre isso que falaremos no próximo slide. Na slide anterior, vimos onde os medicamentos agem. Agora, vamos falar sobre como eles chegam até lá. A escolha da via de administração não é aleatória. Ela influencia diretamente a velocidade do efeito, a biodisponibilidade, que é quanto do remédio de fato chega à circulação, e a eficácia final do tratamento. E nós, profissionais de enfermagem, somos os responsáveis por executar essa escolha com precisão e segurança. 1. Vias enterais. São as vias que usam o trato gastrointestinal. A mais comum de todas, via oral, VO. Prática, segura e econômica.
Mas atenção, a absorção pode variar muito. Via sublingual, SL. O medicamento fica debaixo da língua. Absorção rápida e evita o metabolismo hepático de primeira passagem, ou seja, o fígado não filtra a medicação antes de ela fazer efeito. Via retal, VR. Usada quando a via oral não é viável. A absorção é parcial, mas útil em vômitos ou pacientes inconscientes. 2. Vias parenterais. Aqui, contornamos o trato gastrointestinal. São vias invasivas que exigem técnica estéril e conhecimento anatômico. Intravenosa, IV. Efeito imediato, biodisponibilidade de 100%. Exige técnica asséptica rigorosa. Intramuscular, IM. Absorção mais moderada, permite volumes maiores. Sempre lembrar da rotação dos locais. Subcutânea, SC. Absorção lenta e contínua, perfeita para insulina e heparinas. Intradérmica, ID. Camada mais superficial, usada para testes alérgicos e vacina como a BCG. Terceira categoria, tom mais descritivo. 3. Vias tópicas. Para a ação direta em superfícies do corpo. Cutânea, pomadas, cremes e loções para a pele. Transdérmica, adesivos que liberam o medicamento de forma controlada na corrente sanguínea. Oftálmica, colírios e pomadas oculares. Ótica, gotas para os ouvidos. Nasal, sprays e gotas nasais. Quarta categoria, tom específico. 4. Vias especiais. Inalatória, direto no sistema respiratório. Exemplo, broncodilatadores e corticoides inalatórios. Vaginal, óvulos e cremes ginecológicos. E agora, a chave de ouro que reúne todo esse conhecimento técnico e transforma em prática segura. Os 13 certos da administração de medicamentos, conforme a norma do COFEM. São eles: a prescrição certa, o paciente certo, o medicamento certo, a validade certa, a forma ou apresentação certa, a dose certa, a compatibilidade certa, a orientação ao paciente certa, a via de administração certa, o horário certo, o tempo de administração certo, a ação certa e o registro certo. Esses 13 certos não são uma sugestão, são um protocolo obrigatório. São a nossa bússola para garantir que cada etapa, desde a prescrição até o registro final, seja feita com exatidão. Eles são a principal barreira entre o cuidado seguro e o erro de medicação. Cada via tem suas regras, seus riscos e suas indicações. Conhecê-las e aplicar sistematicamente os 13 certos é o que define a excelência e a segurança da nossa prática. E uma vez que o medicamento entra no corpo e começa a agir, que tipo de efeito ele provoca no organismo? É o que veremos a seguir, classificando os efeitos farmacológicos em estimulantes, depressores e irritantes. Depois de entender como um medicamento chega ao corpo e onde ele age, chegamos a um ponto crucial: o que ele de fato faz quando chega lá. Os medicamentos não são neutros, eles modificam funções. E podemos classificar esses efeitos em 3 grandes grupos: estimulante, depressor e irritante. Conhecer essa classificação é como ter um mapa para prever reações e planejar cuidados. 1. Efeito estimulante. Imagine um acelerador natural. É isso que um medicamento com efeito estimulante faz. Aumenta a atividade funcional de células, tecidos ou órgãos, acelerando processos fisiológicos. Quem é afetado? Principalmente o sistema nervoso central, o cardiovascular e o respiratório. Exemplos que não podemos esquecer. Cafeína nos deixa mais alertas. A adrenalina acelera o coração e abre os brônquios em uma crise asmática. Anfetaminas agem no cérebro. Teofilina estimula a respiração. E o nosso papel? Monitorar de perto. Sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, avaliar o nível de consciência e orientar o paciente sobre efeitos como insônia e ansiedade. Segundo efeito, tom mais contido, de vigilância. 2. Efeito depressor. Agora, pense no freio. O efeito depressor diminui ou inibe a atividade funcional, reduzindo respostas celulares e metabólicas. O alvo principal aqui é o sistema nervoso central. Exemplos clássicos e potentes: benzodiazepínicas, como o diazepam, para ansiedade e sedação. Anestésicos gerais, que deprimem profundamente o SNC para cirurgias.
barbitúricos, usados para sedação e como anticonvulsivantes. Opioides, como a morfina, que alivia a dor, mas deprime a respiração. Cuidados de enfermagem redobrados. Avaliação constante do nível de consciência, monitoramento rigoroso da função respiratória, prevenção de quedas e observação atenta de qualquer sinal de depressão respiratória, que é uma emergência. Terceiro efeito, tom mais tátil, descritivo. 3. Efeito irritante. Por fim, um efeito mais local e, como o nome diz, irritante. Aqui, o medicamento provoca uma irritação ou inflamação controlada nos tecidos. Por quê? Para estimular uma resposta defensiva do corpo, aumentar o fluxo sanguíneo local e promover a cicatrização. Onde vemos isso na prática? Em pomadas revulsivas ou rubefacientes que deixam a pele vermelha e quente, na aplicação de calor terapêutico, vesicantes, em substâncias contra-irritantes, como mentol e cânfora, e em alguns antissépticos fortes, como álcool e iodo. Nossos cuidados são diretos: avaliar a integridade da pele antes e depois, observar reações alérgicas, orientar o paciente sobre as sensações esperadas, calor e vermelhidão, e uma regra de ouro: nunca aplicar essas substâncias em mucosas. Por que essa classificação é uma ferramenta poderosa para nós? Porque quando sabemos que um medicamento é um estimulante, já antecipamos que pode acelerar o coração. Se sabemos que é um depressor, ficamos de olho na respiração e no nível de consciência. E se é um irritante, protegemos a pele e as mucosas. Isso nos transforma de meros administradores em observadores clínicos ativos. E justamente porque os medicamentos têm esses efeitos poderosos, precisamos estar sempre atentos quando algo sai do planejado. Quando o efeito é indesejado, nocivo, ou quando um remédio interfere no outro, estamos falando de reações adversas e interações medicamentosas. Se existe um slide que resume a razão de ser da nossa vigilância constante, é este. Por mais preciso que seja o nosso cuidado, os medicamentos podem causar respostas indesejadas ou interagir entre si. Conhecer, identificar e agir diante das reações adversas e interações medicamentosas é um dos nossos maiores deveres. Reações adversas a medicamentos, RAM. Uma RAM é uma resposta nociva, não intencionada, que ocorre com as doses normalmente utilizadas para tratamento, diagnóstico ou prevenção. Ou seja, não é overdose, é algo que pode acontecer mesmo quando tudo parece estar certo. E elas se dividem em dois grandes tipos. Tipo A, aumentadas. São previsíveis e estão diretamente relacionadas à dose. São as mais comuns. Exemplo clássico: um sangramento em um paciente usando anticoagulante. Tipo B, bizarras. São imprevisíveis, não relacionadas à dose e muitas vezes mais graves. São raras, mas exigem resposta imediata. Exemplo mais temido: uma reação anafilática. E aqui vem a nossa responsabilidade legal e ética: a notificação obrigatória à Anvisa através do sistema Vigimed. Isso não é burocracia, é vigilância sanitária em ação. E começa com a nossa documentação detalhada no prontuário, clara, objetiva e imediata. Interações medicamentosas. Agora um cenário comum: o paciente usa mais de um medicamento, e um pode mudar o efeito do outro. Isso é uma interação medicamentosa. Existem 3 mecanismos principais. 1. Sinergismo. Quando 1 mais 1 é maior que 2, os efeitos se potencializam, podendo levar à toxicidade. Exemplo perigoso: álcool mais benzodiazepínicos. A depressão do sistema nervoso central é potencializada. 2. Antagonismo. Quando 1 mais 1 é menor que 2, um reduz a eficácia do outro. Exemplo comum: antiácidos mais antibióticos. O antiácido pode impedir a absorção do antibiótico. 3. Interação farmacocinética, quando um medicamento interfere no caminho do outro dentro do corpo, na absorção, distribuição, metabolismo ou excreção. Qual é a nossa arma principal contra isso? O histórico medicamentoso completo e minucioso. Perguntar sobre tudo o que o paciente usa: prescrições, plantas, chás, suplementos, medicamentos isentos de prescrição. Identificar uma interação potencial e comunicar ao prescritor não é meter o bedelho, é exercer o nosso papel de guardião. E falando em guardiões, vamos ao alerta de segurança máxima. Existem medicamentos de alta vigilância. São drogas poderosas, com margem de segurança estreita, onde um pequeno erro pode ter consequências devastadoras. Insulina, heparina, quimioterápicos e opioides.
Para esses medicamentos, o protocolo é inflexível. Dupla checagem por 2 profissionais antes de cada administração. É uma norma da Anvisa e do COFEN. Não é falta de confiança, é a camada extra de proteção que todo paciente merece. Este slide não fala sobre falhas, fala sobre prevenção. Fala sobre o olhar crítico, a pergunta na hora certa, o registro preciso e a coragem de interromper um processo se algo parecer errado. Dominar esses conceitos é o que nos transforma no último elo de defesa do paciente. E com toda essa base consolidada, chegamos ao nosso slide final, onde vamos reunir todos esses pontos-chave em farmacologia para a enfermagem. Chegamos ao nosso último slide. E se eu pudesse resumir tudo o que vimos em uma única mensagem, seria esta: a farmacologia não é uma matéria só da faculdade. É a base diária, viva e pulsante de uma prática de enfermagem segura e competente. Vamos consolidar os 5 pilares essenciais que sustentam esse conhecimento. Pilar 1. Conhecimento farmacológico básico. É o nosso ponto de partida. Saber distinguir com clareza fármaco, medicamento e droga. E compreender profundamente as finalidades terapêuticas, se estamos atuando para prevenir, curar, aliviar, repor ou diagnosticar. É a linguagem que nos permite entender a prescrição. Pilar 2. Segurança na dosagem. É a nossa régua de precisão. Reconhecer os limites entre dose mínima, de manutenção, máxima, tóxica e letal. E ter um olhar especialíssimo para os medicamentos de janela terapêutica estreita, como digoxina e varfarina, que exigem monitoramento rigoroso. A dose certa é a diferença entre a cura e a crise. Pilar 3. Classificação das ações. É entender a jornada do medicamento dentro do corpo. Saber se sua ação será local, sistêmica, remota ou local geral. E selecionar a via de administração mais adequada para cada objetivo e cada paciente. É a estratégia por trás da técnica. Pilar 4. Efeitos farmacológicos. É antecipar a resposta do organismo. Identificar e monitorar os efeitos estimulantes, depressores e irritantes. E manter uma vigilância constante, que é a nossa maior ferramenta, sobre as reações adversas e interações medicamentosas. É sermos os observadores clínicos ativos. Pilar 5. Prática segura. É onde a teoria viva encontra a rotina. É a aplicação meticulosa e não negociável dos 13 certos na administração. É o cumprimento das normas da Anvisa, COFEN e COREN-SP. É a notificação obrigatória de eventos adversos. E é a manutenção de um registro completo e preciso, que é a memória do cuidado. E tudo isso se funde em um único compromisso profissional. A farmacologia é um conhecimento que não para. Novos medicamentos, novas evidências, novos protocolos surgem a todo momento. Nosso compromisso é com a atualização contínua. Porque o conhecimento que protege o paciente hoje pode não ser suficiente amanhã. Nosso compromisso é com a excelência do cuidado. Cada checagem, cada dose, cada observação é um ato de responsabilidade com uma vida que nos foi confiada. Que este módulo não seja apenas um conteúdo estudado, mas um guia internalizado. Que ele fortaleça a sua prática, aguce o seu olhar e reafirme o seu papel fundamental na segurança do paciente. Você não é apenas um executor. Você é um profissional do conhecimento, da técnica e, acima de tudo, do cuidado seguro. Muito obrigado.